Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Eu sou Sérgio Lima, aqui ao meu lado eu tenho o prazer enorme de compartilhar essa mesa e este momento com Disney, professor de arte, parceiro aqui do curso, já que nós temos a parte de linguagem com gramática, literatura, interpretação, a parte de arte e redação. Verdadeiramente é algo muito completo que nós trazemos com muita alegria e muita realização. Nesse nosso primeiro episódio, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da nossa experiência e como nós enxergamos a educação e principalmente a parte da manifestação artística por meio da linguagem e por meio das mais variadas formas de arte que nós temos. E será um bate-papo muito informal, de uma maneira muito simples, entre dois amigos, dois professores, duas pessoas que dividem o palco da sala de aula e que tem como objetivo no coração trazer uma educação de qualidade para esses milhares de alunos que nos acompanham ao longo desses anos. E será algo muito enriquecedor para todos nós. Acompanhe, inclusive, os próximos episódios que nós traremos aqui para vocês. Vamos começar. Preparado, meu amigo? Preparado. Oi, pessoal. É uma honra estar no nosso primeiro podcast. Gente, é uma honra, né? O primeiro. E eu acho que o nosso papo vai ser super descontraído, super divertido. A galera vai gostar. E se eu fosse vocês, não perderia esse e não perderia os próximos. E eu digo que a melhor coisa do mundo é trabalhar com quem você gosta e fazendo o que você gosta. Então eu não poderia começar sem ser com você, meu amigo. Então seja mais uma vez muito bem-vindo. E que a casa é sua e que possamos fazer muito mais daqui para frente. Vamos começar logo entendendo um pouco mais sobre a concepção artística. E para isso eu quero fazer agora uma grande pergunta que vai trazer uma forma de reflexão para você. Preparado para isso? Vamos lá. Então vamos lá. Para quem está em casa, o que é arte? Como isso é trabalhado dentro do Enem e fora do Enem? Como é que é entender, viver a arte no nosso dia a dia, já que é uma manifestação artística? Vamos lá, temos algumas questões aí para responder. Quando a gente para pensar o que é arte do ponto de vista conceitual, a gente volta lá na poética de Aristóteles, temos um conceito. É o seguinte, foi longe, viu? Para algo ser considerado arte, a gente precisa de um artista, precisamos de algo que ele produza, que é uma obra de arte, e precisamos de um observador para completar o significado. Ah, então quer dizer que uma obra de arte não é necessariamente arte? Exatamente. É a parte mais complexa dessa compreensão. Que é o seguinte, o artista produziu um objeto artístico. Ok, se ninguém entrar em contato com ele, do ponto de vista aristotélico, isso ainda não é arte. Para ser plenamente arte, eu preciso que alguém, um observador, entre em contato com ela, atribua um significado, interprete aquele objeto e, a partir do seu lugar de fala, construa um novo significado. Aí eu tenho arte, porque eu tenho algo muito mais complexo e que transcende apenas o artista, o que o artista pensou e o que o artista quis fazer, mas alguém externo a ele que conseguiu se relacionar com aquela subjetividade que está presente nele e aí então atribuir um novo significado a partir da sua subjetividade. Arte nada mais é do que algo relacional. Um objeto artístico só se torna arte de fato quando a gente tem, por exemplo, e aí bem poético, tá? Duas almas se tocando. Alguém que faz, alguém que observa e entra em contato e completa o significado. Interessante. Como você muito bem sabe, e é bom compartilhar isso, do ponto de vista da linguagem. Quando eu tenho um significado, significa dizer que eu tenho um autor, produtor, eu tenho um receptor, leitor, e eu tenho também o objeto em si, que é o próprio texto. Linguisticamente falando, o significado não está no autor, não está no texto, mas está na relação, que é o tipo de conhecimento interacional, autor, texto e leitor, que atribui significado àquilo. Só para você ver o quanto é interessante poder discutir. Porque isso é um conceito que é aplicado na nossa vida e também automaticamente na prova do Enem. Exatamente. Então, tudo que você diz tem tudo a ver com a linguística de texto. E é entender a arte como linguagem mesmo. Quando a gente para pensar, por exemplo, numa peça de teatro, alguém escreveu um texto teatral que foi transformado em peça no palco e você precisa de alguém que assista para completar o significado. Senão nem é teatro. Seria laboratório cênico. Se você não tem ninguém assistindo, não é teatro. Para ser teatro, alguém faz e alguém assiste. Se eu tenho
o texto teatral é encenado na forma de peça e tenho alguém assistindo, eu preciso que algo chegue até ele. Uma mensagem é passada. Qual é o canal? O corpo do ator, a iluminação colocada, o texto que está sendo dito, a encenação realizada. Então a gente volta mesmo para a ideia de linguagem. Eu tenho um emissor, um receptor, uma mensagem e um canal. A obra de arte aqui não é a mensagem, ela é o canal que faz a mensagem chegar. E aí se houver um ruído, e aí o ruído seria o quê? Quem está entrando em contato com a obra compreende essa arte como tal? Aí a gente vai lá para a arte contemporânea. Será que, de fato, quando eu faço um teatro pós-dramático ou eu faço uma performance e o outro não entende, a minha mensagem chegou plenamente até ele? Será que esse canal foi eficaz? Fica o questionamento do ponto de vista da arte contemporânea, porque algumas delas dizem que não precisa do observador para completar o significado. Aí cai por terra o conceito aristotélico. E aí cadê? Onde é que essas duas almas se encontram? Deveria ser um bate-papo, mas pelo que eu estou vendo, está se tornando uma aula. Não consegue fazer de outra forma, tá? Considerem isso, pelo amor de Deus. É sempre assim. Que é importante entendermos essa parte também. Somos professores e acabamos vivendo isso no nosso dia a dia. E até numa explicação, você não consegue fazer de outra forma, a não ser dar uma aula. Mas tudo bem. Vamos lá. Como nós podemos entender, isso aqui é maravilhoso, tá certo? Arte para a prova do Enem, de linguagem e também de humanas. Aí vamos para a abordagem triangular de Ana May Barbosa, que está presente nas competências e habilidades que são cobradas dos estudantes lá na matriz curricular do Enem. Basta a gente entender que a abordagem triangular vai trazer apreciação estética, produção artística e temos também toda a etapa que diz respeito à contextualização histórico-cultural. E aí fica fácil entender. Quando você olha as competências e habilidades e olha a abordagem triangular, diretamente você já relaciona contextualização histórico-cultural, humanas. E na parte de linguagem, a gente vai ter, sendo cobrado do estudante, apreciação estética e produção artística. Ah, mas o Enem vai cobrar desse estudante como uma obra de arte é feita? Não. Ele não precisa ser um artista para responder a questão, mas ele precisa minimamente entender que existe um passo a passo a ser seguido, que não é pura subjetividade, porque as pessoas têm essa tendência. A arte é subjetividade, então é qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa e pode ser tudo. Que é um conceito, por sinal, que as pessoas erram plenamente. Plenamente. Né? Cada um acha que está fazendo arte. Eu tiro por poema. Tem gente que escreve poema, bota um ponto final e acha que aquilo ali é um texto poético que está longe de ser. Né? Não atende a estrutura, não atende a função, não tem a questão interacional. É um caos. Né? E essa subjetividade, inclusive na abordagem, faz com que parte da população não entenda e até tenha uma rejeição. Né? E isso reforça a ignorância. Né? E esperar o quê? Né? De um país que não valoriza tanto como deveria a questão que envolve a educação. Não valoriza a educação, não valoriza a arte, e aí a gente entra na grande questão. O que é arte e o que não é, sendo atravessado pelo que eu gosto e o que eu não gosto. A maioria das pessoas vai nessa direção. Ah, só é arte aquilo que eu gosto. Não. Pense no conceito. Tem um artista, uma obra de arte foi produzida e você entrou em contato com ela, eu sempre uso esse exemplo maravilhoso. Ah, eu não gosto de funk. Maravilha, você não gosta das músicas de quem? Eu não gosto das músicas de Anitta. Como foi que você chegou a essa conclusão? Você teve que ouvir a música. Ouvi. Beleza, tem a música e a obra de arte. Tem o artista que é a Anitta. E você foi o observador. Lamento, gostando ou não gostando, foi você que tornou aquele objeto artístico arte. Porque foi você que entrou em contato com ele. A culpa é sua, meu querido. Entrou em contato com a obra. Foi você que completou o significado, gostando ou não gostando. Então, a arte é atravessada por essa ideia no nosso país de que o que eu gosto é arte e o que eu não gosto não é. Mas é você não gostando que completa o significado também. E aí, na prova de linguagens, vai ser cobrado do estudante exatamente isso. A sua capacidade de apreciar criticamente uma obra de arte, entra o viés da apreciação estética. Então, por que o artista produziu? Como um receptor consegue compreender a mensagem que está sendo passada ali? E qual a função dessa obra de arte? O que já liga, diretamente à etapa de produção artística. O que interessa ao Enem em termos de produção é qual é o passo a passo?
O que foi pensado para que essa obra fosse produzida? Qual é o significante e o significado? É isso que vai ser cobrado dele na prova de linguagem. E não estudar a linguagem artística tira quantas questões do candidato? No último Enem, tiraria 8 em linguagens e tiraria 2 na prova de humanas. Tudo isso. Tudo isso. Mas por que linguagem é tão importante, então? Vamos lá. Como é que você se relaciona e se comunica com o mundo? Presta atenção. Presta atenção. Ah, eu não sei. Vamos voltar lá na história das sociedades ágrafas. Não tínhamos escrita, mas a primeira forma que encontramos de comunicar ao outro foi usando o corpo. A segunda foi usando o desenho. Precisamos nos expressar. E o processo comunicativo é atravessado pela nossa capacidade de comunicação. Então, eu me expresso através do meu movimento, através dos sons que eu gero com o meu corpo, através daquilo que eu desenho. Eu tenho uma necessidade humana de me comunicar. E a arte é a primeira maneira de fazer isso. O bebê se comunica como? Balbuciando, fazendo gestos, mostrando alguma coisa. A arte mostra, desnuda a realidade. Ela está aqui para mostrar, a gente está aqui para tentar entender. Então, não tem como viver no mundo sem arte. Aí a gente volta lá para a pandemia. Quem foi que salvou a galera na pandemia? As linguagens artísticas. A música que você ouviu, o filme que você assistiu, a série que você maratonou, as obras de arte que você produziu, as lives musicais que você consumiu. Se não fosse a arte, como teria sido a vida trancado dentro de casa sem ler, por exemplo, um livro? Maravilha. E é importante entender que a prova é uma prova de comunicação. Antigamente, inclusive, nós tínhamos a prova na escola de comunicação e expressão. A prova de linguagem continua a mesma, só que agora do ponto de vista artístico. Quem escreve uma redação está se comunicando. Nós temos a necessidade de nos comunicarmos. E isso é importante. E é exatamente o que você está dizendo. É uma comunicação, é uma necessidade humana. E como essa arte entra no nosso dia a dia? Para uma pessoa comum, uma pessoa que não vai fazer Enem, uma pessoa que está no seu trabalho, já terminou faculdade, certo, está trabalhando manhã, tarde, tem a sua casa, o seu marido, a sua esposa, filhos. Como é que essa arte entra? Vamos lá, você sente, você se emociona, você entra em contato, por exemplo, a senhora está em casa, a senhora entra em contato com seu esposo e alguma coisa nele faz a senhora sentir algo diferente, uma palavra, um gesto, um olhar, tudo isso faz a senhora se emocionar de alguma maneira, isso é arte. Arte é sentir, e sentir com todos os poros. Então ela está na nossa vida inteira. Do mais básico, ligar a televisão, a olhar o rosto no espelho e já entender que a maneira como você está olhando não é como você verdadeiramente é, mas é um olhar sobre você. Então você já escolheu o ângulo que você se olha no espelho? Você já escolheu a maneira que você vai se posicionar para fazer uma foto? Tudo isso é arte. Tudo isso é código, inclusive, a ser decodificado. Cai por terra agora aquela ideia de que quando você tem contato com a obra de arte, muitas pessoas não gostam porque não conseguem entender o artista. E quem disse que você precisa entender o artista? Quem precisa entender o que está sentindo é você, observador. Entra em contato com uma obra surrealista, não entende nada dela. Só o fato de você não entender já é sentir alguma coisa. Olhei para uma banana exposta no museu, presa com uma fita, e ignorei completamente e disse que aquilo não é arte. Eu rejeitei aquela obra. O fato de você estar rejeitando ela já é se relacionar com ela. O que foi que você sentiu? Foi repulsa? Foi negação? Você não acredita que aquilo seja arte porque para você aquilo não tem significado nenhum. Você já atribuiu um significado. Então, está na sua vida. Não se entra e nem se sai impune na relação com uma obra de arte. E cai por terra também aquela ideia do perfeccionismo. Você pega uma criança que está fazendo um desenho, você diz, não, o desenho não é bom, não é um artista. Rapaz! E aí? Vamos lá. Aí a gente entra na discussão sobre apuro técnico e as belas artes. E um grande problema que a gente tem na escola, que é o seguinte. Pergunta para uma criança, nos seus 4, 5 anos, se ela sabe dançar. Ela vai dizer que sim. Se ninguém tiver dito a ela que ela está dançando errado, ela vai dizer que sim. Se você perguntar se ela sabe desenhar, ela vai dizer que sim.
Ela vai desenhar você. Ela vai dizer que está fazendo um retrato seu. Na cabeça dela, uma mímese, uma cópia perfeita. Porque para ela está a sua cópia do que é real posto no papel. Aí isso se quebra quando alguém olha para ela e diz: o seu desenho não está bom. Ou você não dança direito. Aí você chega para um adulto hoje, pergunta: você sabe dançar? E ele vai dizer: não. O que é que diz para ele que ele não sabe dançar? O meio social. As relações que ele estabeleceu no momento em que alguém disse que a movimentação que ele está fazendo está errada. Porque todos sabemos e devemos produzir obras de arte. Todos temos essa capacidade. Agora, cada um vai fazer a sua. Então alguém diz: o meu desenho não é bom. Calma, é o seu traço. O seu traço é aquele. O meu é diferente do seu. Agora, se você está querendo um cânone, uma regra, se você está querendo se inspirar, sei lá, nas regras de perspectiva renascentistas, aí beleza, é uma escolha sua. Mas isso não quer dizer que você sabe ou não desenhar. Quer dizer que você não conseguiu desenvolver aquela técnica ainda. Porque do ponto de vista artístico, toda técnica pode ser aprendida. É treino. Quer ver uma prova? Se uma criança tivesse que denunciar um cenário de abuso, como é que ela poderia fazer isso? A partir do desenho. Aí Os elementos que ela vai desenharia, vamos supor, uma pessoa próxima, a família, um primo, um tio. Então ela desenharia quem? O pai, a mãe, o irmão? Geralmente ela desenha a família, desenha a figura de um monstrinho. E geralmente as cores vão trazer isso. Ou a presença de muita cor preta, ou a gente vai ter relação com sangue, você vai ter a apresentação ali da cor vermelha. Mas a gente sempre tem a ideia da fera. Comunicação. A gente sempre tem a ideia da fera. É sempre o bicho-papão que vai aparecer ali como o grande vilão dessa história. Entender o que é a manifestação, o que é a comunicação, o que é a necessidade de se expressar, isso é fantástico. Agora vamos para algo bem interessante, que eu tenho certeza que você está se perguntando. Como é viver de arte? Como é viver de algo que para uns é diversão, mas para você é propósito, missão, inclusive renda? Vamos lá. Do ponto de vista do Brasil, isso é complexo até demais. Vou falar da experiência pessoal. Professor de arte, professor de teatro, trabalhando com produção artística, trabalhando com produção de TV, trabalhando com produção teatral. Eu digo que eu trabalho enquanto as pessoas se divertem. Eu faço a diversão das outras pessoas. Então tem todo um trabalho duro por trás, né? E do ponto de vista econômico, a gente, obviamente, não tem o reconhecimento que mereceria. Do mesmo jeito que a gente não tem no campo da educação, a gente não tem no campo artístico. Mas eu me sinto bem fazendo isso. É verdade. É maravilhoso produzir um show e quando ele é concluído, você olhar a cara das pessoas de satisfação. Você, eu fiz aquelas pessoas sentirem aquilo. Explica pra mim, diz um show aí que você já fez. Mostra aí para o público. Eita, vamos lá. Você produziu, que você estava envolvido, que você teve contato com o artista. Tem um espetáculo que eu acho maravilhoso, que é o Broadway Nights, que é um musical, que ele traz referências de musicais da Broadway, que foi apresentado no Teatro Riachuelo. E a gente tem mais de 60 artistas no palco. Pra mim é uma das produções mais complexas, com mais de 200 trocas de figurino, com 30 coreografias diferentes sendo apresentadas e cenário grandioso que a gente leva pelo menos uma semana para preparar tudo. Eu, espectador, só tô vendo a Glória. Só vê a Glória durante uma hora de apresentação. Tá, uma hora e meia de apresentação. Nos bastidores... Nos bastidores, muito suor. Tanto de quem está produzindo quanto de quem está atuando. É maravilhoso ver aquilo pronto e a galera batendo palmas e a experiência sendo vivenciada. Ver a experiência estética acontecer é fantástico. Quando você olha para uma plateia, a plateia está lá vidrada assistindo aquele espetáculo. Mas tem muito trabalho por trás. E aí existe uma grande questão que é o que a gente chama de economia criativa. As pessoas não param para pensar. A gente está falando de produção artística em Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos insumos que sequer são vendidos na cidade. E que a gente tem que buscar, por exemplo, em outro estado como em Recife. Então, para você montar um espetáculo de determinada magnitude, você precisa buscar material fora do estado. O que já é muito grave, porque encarece a produção, encarece o valor do ingresso, e aí você não consegue democratizar o acesso à arte, porque o valor do ingresso é elevado. Mas é culpa de quem? Culpa da economia. Porque a gente não tem em Natal os insumos necessários para esse tipo de produção. Então, uma coisa vai levando a outra. A pessoa, mas é só um determinado produto que não tem aqui. É esse produto, é o valor do frete, aí buscar em Recife, que vai fazer o seu ingresso ficar mais caro.
Às vezes as pessoas não pensam nisso. Ah, porque determinadas produções artísticas vão para João Pessoa, vão para Fortaleza, vão para Recife e não vêm para Natal? Porque em João Pessoa, Fortaleza e Recife, nós temos os insumos. Em Natal, não. E se vier para cá, o valor do ingresso não vai ficar acessível para a galera comprar. Então tem muito mais questões envolvidas aí. Viver de arte é maravilhoso desse ponto de vista. De fazer o que se gosta, Sim. de ver o brilho nos olhos do outro. Mas, do ponto de vista econômico, vem sempre aquela necessidade de poderíamos ser mais reconhecidos. E aí, do ponto de vista financeiro, mesmo. É a gente pensar que existem grandes grupos de teatro do ponto de vista de construção, de pesquisa, né, que não conseguem apoio financeiro. Em contrapartida, a gente tem nomes famosos que conseguem grande apoio. Nada contra os nomes famosos que conseguem, por exemplo, né, grandes apoios de grandes patrocinadores de leis de incentivo, porque a gente sabe que se alguém está dando o apoio é porque precisa daquela divulgação. E é muito melhor você divulgar alguém que já tem fama do que alguém que tem nenhuma. Mas a gente precisa considerar que sim, existem grupos menores e que aquela arte ali é a sobrevivência daquele sujeito. Que a gente entra numa outra coisa. Todo mundo adora pedir um ingresso. Principalmente do amigo. Ah, meu amigo vai apresentar um show na Casa da Ribeira em Natal. Você tem um ingresso pra mim? Você tem uma cortesia? Você tem isso? Você consegue colocar meu nome na lista? O cara não tá conseguindo nem pagar as contas do próprio espetáculo. E os amigos dele, que deveriam comprar o ingresso pra apoiar, estão querendo cortesia. Isso é que é viver de arte nesse país. Então, é muito complexo. E muito. E muito. E é preocupante se imaginar que, tanto do ponto de vista social como governamental, não se tem a valorização que se deveria. Em uma sociedade sem o conhecimento artístico, sem o conhecimento literário, sem o conhecimento linguístico, ela tende a não se desenvolver completamente. Por isso que é muito importante. Mas não é importante só dar uma palavra de incentivo. É importante, na verdade, entender a realidade por trás e viver, já que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, nós consumimos essa arte o tempo todo. E é fantástico fazer isso. É muito bom. E lembrar que a gente só consegue essa valorização através da educação também. Nós estamos falando de uma disciplina na escola que gera o que a gente chama de formação de plateia. Seja com uma vernissagem de uma obra de artes visuais, seja com uma peça de teatro, um espetáculo de dança, um espetáculo de circo, mas fazendo as pessoas entender que aquilo tudo faz parte delas. É interessante você pensar, por exemplo, eu vou numa escola de periferia em que esse sujeito, o aluno, nunca entrou num espaço teatral, como o Teatro Alberto Maranhão, como o Teatro Riachuelo, qualquer que seja ele, e aí você vai falar para ele sobre as características do teatro grego ou sobre o teatro musical da Broadway. Ele nunca visitou sequer o teatro da cidade dele. Como é que eu vou discutir isso? Comece mostrando para ele que a teatralidade, por exemplo, está no cotidiano dele o tempo todo. No jogo de faz de conta que a criança pratica, na quadrilha, no casamento da quadrilha junina que ele vê sendo encenado na rua dele, na construção, né, das encenações litúrgicas que acontecem na igreja que ele frequenta. Tudo isso é arte, tudo isso é teatro. E a gente precisa mostrar para ele a importância disso. É formar plateia. E aí, quando esses sujeitos eles entendem a importância da arte na vida deles e que ela faz parte da vida, mais na frente eles vão começar a cobrar dos governantes que isso seja mais democrático e que todo mundo possa acessar. Manda uma mensagem agora para eles de incentivo e de importância da arte, para que eles entendam um pouco mais sobre isso. Arte salva. Produza, consuma, apoie. Se você é artista, produza. Se você é consumidor, apoie. Viva a arte. Repito, a arte salva. Que maravilha. Que maravilha, meu amigo. Que bom recebê-lo aqui. Tamo junto. Tá certo? Que bom eu, Richard, todo mundo que está aqui compartilhando esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, reassistam, estejam conosco no nosso próximo episódio, como sempre, com aquele ar objetivo, trazendo algo que é importante e que traga uma contribuição para cada um de vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.